E então Neemias se importou, ele disse, não, eu não aceito isso, eu não aceito que uma situação dessa, como é que eu vou dormir bem, eu durmo bem, eu como bem, eu vivo bem, e os meus irmãos não têm paz, não têm tranquilidade? Vamos mudar essa realidade. Ele se importou, ele se comoveu com aquela situação, mas ele foi lá e agiu. Como diz, Neemias conversa com Deus, depois ele agiu ao falar com o rei. Ou seja, ele entrou em oração e depois ele agiu. Deus o capacitou, o muniu com as forças necessárias, a inteligência necessária, o poder de argumentação, ou seja, de dialogar, para que ele pudesse agir e transformar aquela realidade. Muitas vezes nós não conseguimos transformar algumas realidades porque nós só ficamos no campo do sentir dó, sentir pena, ficar indignados, mas nada fazemos para mudar aquela realidade. Quer um exemplo prático? Reclamamos do lixo que está na rua. Meu Deus, jogaram lixo na rua. Uma lixeira aqui, jogaram lixo na rua. Mas isso é culpa da prefeitura, que não manda um funcionário da limpeza. Lembra que eu falei nas nossas orações? Para ele limpar. Mas o funcionário da limpeza passa, mas sempre alguém joga algo na rua. O que você pode fazer, além de reclamar, é jogar a culpa na prefeitura, no prefeito? Você pode assumir a sua responsabilidade. Faz uma plaquinha, coloca uma plaquinha lá. Não jogue lixo na lixeira. Pegue um saquinho, reúna, bote luvas para se proteger de algumas bactérias, bote uma luvinha, vai lá, pega o lixo. Mas isso não é minha função, é nossa função. Nós somos o povo, nós não estamos agora cuidando uns dos outros, nós precisamos nos cuidar, nós precisamos agir. Deixar só de jogar para a responsabilidade para o outro, passar a bola, você também pode fazer a sua parte. Porque você fazendo, você vai ver que outras pessoas estão observando você e ele vai dizer assim, nossa, que menino que quer resolver essa situação, que menina que decidiu mudar essa situação. Então eles seguem o exemplo e fazem também, que foi o que Neemias fez com toda a população de Jerusalém. Vamos lá para os quadrinhos verdes. Planejando reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias conversou com Deus, depois ele agiu ao organizar as pessoas para a reconstrução dos muros. Vejam como a palavra reorganizar é extremamente importante. Para ele reconstruir os muros, ele teve que fazer um planejamento. Ou seja, ele teve que organizar, não é? Uma sequência de ações que precisavam acontecer em um passo a passo, uma após a outra. Porque o desejo de Neemias, se Neemias tivesse tido todo o desejo, entrado em oração e chegasse lá, tentasse fazer as coisas de qualquer forma, de qualquer maneira, é possível que não tivesse dado certo. Mas como a oração de Neemias fortaleceu o seu espírito, a sua capacidade intelectual, a sua capacidade de perceber as coisas que aconteciam à sua volta, a sua capacidade de dialogar e de convencer as pessoas e de levar elas a assumirem a missão com ele, fez com que ele organizasse. É tão tal que diz, Neemias conversou com Deus. Percebam que a segunda bolinha, logo após os quadrados, vai ter sempre a mesma frase. Neemias conversa com Deus. Ele quer reconstruir a cidade, ele conversa com Deus. Ele se importa com as pessoas. Na hora que ele se importa com as pessoas, ele vai e conversa com Deus. Aí ele vai planejar a reconstrução da cidade. Na hora que ele vai planejar a reconstrução da cidade, ele conversa com Deus. Aí o que Deus o orienta? Ele agiu ao organizar as pessoas para a reconstrução dos muros. Então ele foi organizando. O que cada um sabia fazer, ele foi direcionando para aquilo com o qual ele já tinha intimidade, já sabiam fazer. Entendeu? E aí por isso que essa organização e esse planejamento deu tudo certo. Não teve erros. Por exemplo,
Para dar aula para vocês, eu preciso planejar. Leio, releio, pesquiso, estudo. Por quê? Porque quando eu vou dar aula para vocês, eu não chego lá e fico falando de outras coisas. Ou então tentando explicar o que eu não estudei. E quando eu me organizo, que eu me planejo, eu sei, no primeiro momento faremos isso, no segundo momento faremos isso, no terceiro momento faremos isso, fecharemos a aula. Quando está tudo organizado, cada um em seu local, no seu passo a passo, corretamente, na sua sequência, isso é planejamento. Está tudo organizado, por isso que dá tão certo, ok? Vamos para o terceiro quadro. Não se deixando amedrontar pelas críticas, Neemias conversou com Deus, depois ele agiu ao trabalhar bastante. Vocês lembram que quando Neemias, decide fazer isso, nossa, os povos vizinhos à cidade de Jerusalém, na mesma hora aquelas pessoas que não tentaram agir, que não tentaram fazer nada pela cidade de Jerusalém, os próprios moradores da cidade de Jerusalém, que estavam extremamente desanimados com aquela situação, alguns, é claro, nem todos, não é? Tem sempre uma pessoa para dizer, para botar você para baixo. Tinha muita gente para botar Neemias para baixo, para dizer, que é isso, tu vai levantar um muro, vai levantar o muro da cidade de Jerusalém? Sorriam, diziam que o que ele estava fazendo era uma loucura, tudo botando para baixo. Meus amores, na nossa vida também tem pessoas assim, que nós dizemos que tem um pensamento negativo, que às vezes nos colocam para baixo. Você chega e diz assim, olha, nossa, tá chegando a semana de prova, eu vou estudar pra caramba, vou fazer tudo corretinho e nesse mês as notas vão ficar super maravilhosas. Aí tem uma pessoa que diz, menino, deixa isso pra lá, vamos jogar bola, tu não vai conseguir aprender essa matemática não, tu nunca aprendeu matemática, tu vai aprender agora. Não, deixa isso pra lá, no dia da prova a gente dá um jeitinho, passa a questão, passa isso. Sempre tem uma pessoa para dizer que o que você está fazendo não vai dar certo. Por exemplo, quando nós chegamos na fase adulta, que você diz, olha, eu sempre quis estudar para ser engenheiro civil, ou então professor de história. Aí uma pessoa chega e diz assim, professor, tu não vai ganhar dinheiro sendo professor, por que tu não vai ser médico? Professor não vai te dar dinheiro. E aí, se você não se policiar, você fica para baixo. Agora, quando você tem uma certeza, aí você dá aquela resposta e diz assim, professor, meu amor, professor é a base de toda a estrutura de uma sociedade. O professor, ele é o caminho pelo qual a sociedade segue ali e cada um vai fazendo aquilo que foi preparado para fazer. Por isso que numa relação social tudo dá certo, porque o professor é aquele que nos mostra o caminho. Ele caminha ao nosso lado e naquele momento em que ele está caminhando ao nosso lado, ele aprende, ele ensina e nós construímos. Então, quando você tem certeza, uma pessoa pode vir com aquele blá, 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 blá negativo que você nem vai absorver. Mas tem pessoas que têm o dom de botar você para baixo. Menino, para que é que tu vai gastar teu dinheiro todinho comprando uma moto? Na hora que você montar nessa moto pode acontecer alguma coisa. Não compre essa moto. Tem sempre uma pessoa para colocar a gente para baixo. E o que era que Neemias fez? Conversou com Deus. Depois ele agiu ao trabalhar bastante. Muitas pessoas dizendo para ele, não vai dar certo, você não vai ter sucesso, você não vai conseguir, você não vai chegar lá, nem tenta, nem dá o primeiro passo. Neemias ouviu tudo aquilo, ficou calado, entrou em oração, conversou com Deus, depois ele foi trabalhar bastante. Veja, depois ele agiu ao trabalhar bastante. Ele disse, meu Deus é maior do que qualquer pensamento negativo. Meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, é maior do que qualquer possibilidade de fracasso. O meu Deus Todo-Poderoso é o Deus da vitória. E se Ele me designou para essa missão, é porque essa missão
já está fadada ao sucesso. Eu vou conseguir, eu posso, porque o Deus Todo-Poderoso está comigo. E aí ele trabalhou bastante, convencendo as pessoas, organizando. O marceneiro vai trabalhar com as madeiras, vai fazer os pórticos, os portais da cidade. Aquele que sabe trabalhar com a alvenaria, não é? Que conhece o serviço de pedreiro, vai ajudar a levantar os muros. As mulheres também podem ajudar a carregar os tijolos, a fazer a alimentação para manter o povo trabalhando e cada um fazendo a sua parte. Ele não deu ouvidos. O mais importante, meus amores, é não dar ouvidos para aquelas pessoas que sempre apresentam um quadro negativo. Isso está acontecendo hoje. A TV, vez ou outra, mostra uma situação extremamente negativa relacionada à pandemia, relacionada à doença. Agora, vez ou outra, eles mostram, não é? Como é maravilhoso, como é agradável, como deixa a gente cheia assim de um alto astral, de uma felicidade, quando você vê uma pessoa que sai da UTI e aqueles médicos, os enfermeiros, o pessoal da limpeza, da administração, batendo palma e aplaudindo. Sim, lembra da frase que eu disse para vocês? Tudo que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar. Isso é uma visão de uma pessoa otimista, que sempre vê o que é melhor. E Deus, quando Neemias foi conversar com Deus, Deus mostrou para Neemias o que era melhor. O melhor a ser feito, Neemias, é você não dar ouvidos a essas pessoas que estão sempre te botando para baixo, que estão sempre dizendo para você que você não vai conseguir, que você não vai dar certo, que você já nasceu para ser um fracassado. E o que Deus disse? Esquece tudo isso, Neemias, e trabalha. Trabalha que você vai ver o fruto do teu trabalho. E foi o que Neemias fez. Ele decidiu não dar atenção para as pessoas que tinham comportamentos, pensamentos negativos. Ele resolveu entregar-se inteiramente ao Deus Todo-Poderoso, porque ele sabia que só Deus poderia mostrar para ele o caminho que facilitaria a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Por fim, o quadrinho na cor azul, concluindo o trabalho de reconstrução dos muros. Todos conversaram com Deus, olha só. No primeiro quadrinho, importando-se com a situação do seu povo, Neemias conversou com Deus. Planejando reconstruir os muros de Jerusalém, Neemias conversou com Deus. Não se deixando amedrontar pelas críticas, Neemias conversou com Deus. E olha o último quadrinho, o que acontece? Olha o milagre da oração, olha o poder da oração, olha a transformação que pode acontecer na minha vida, na sua vida e nas nossas vidas pelo poder da oração. Concluindo o trabalho de reconstrução dos muros, todos conversaram com Deus. Veja que diferença. No início, só Neemias conversava com Deus. No final, todos conversaram com Deus. Como isso aconteceu, professora? Um ditado que eu carrego sempre comigo, que a palavra comove, mas o exemplo arrasta. Uma pessoa que sempre faz as coisas erradas, que sempre se comporta de uma maneira errada, é muito provável que ele tenha tido um exemplo que foi muito profundo na vida dele, muito intenso, de uma pessoa negativa, que só faz as coisas que não são boas. Mas se ele vê uma pessoa com bons exemplos, sempre mostrando o caminho da honestidade, o caminho da verdade, o melhor a ser feito, o caminho do respeito, o caminho da união, da harmonia, ele vai acabar aprendendo, porque a palavra comove, mas o exemplo arrasta. Aí olha o que acontece, concluindo o trabalho de reconstrução dos muros, todos conversaram com Deus e depois agiram ao realizar uma grande festa. O que foi que aconteceu com Neemias? Lá no início, o irmão dele vai para Jerusalém e diz para ele, ó, tá tudo lá só os pedaços. Tudo caído, os muros derrubados. Neemias chora, ele senta, chora, se desespera. Depois ele levanta, entra em oração e começa. Primeiro, era só Neemias.
E vocês lembram que durante a história, Neemias tem um poder, ele retira, não é? Tanta força da oração que ele comove até o rei. Até o rei o ajuda. Eu vou mandar pessoas para te ajudarem, ainda vou mandar material suficiente para que você reconstrua os muros da cidade. Primeiro era só Neemias, no final, Neemias contagiou a toda a população de Jerusalém. Ele fez com que todos se engajassem. Ele foi um verdadeiro líder, soube como liderar, porque ele sabia que a capacidade dele de liderança vinha de Deus. Ele conseguiu liderar, conseguiu empolgar, conseguiu fazer com que as pessoas se engajassem. Vendo ele lutando, poxa, ele está lutando, está todo mundo contra ele, dizendo que o que ele está fazendo está errado. Está todo mundo metendo gosto ruim, dizendo que as coisas não vão dar certo. E ele não presta atenção nisso, ele não ouve essas coisas, ele está seguindo em frente. Vou acompanhar esse cara. Ele está no caminho certo, tá vendo, gente? Quando ele chegou aqui, estava tudo derrubado e ele está ali sozinho, carregando uma pedra, botando de um lado para o outro. Eu vou ajudar. Porque sempre tem pessoas na nossa vida, eu já encontrei, gostaria que vocês não encontrassem, mas provavelmente vocês encontrarão pessoas extremamente negativas, que sempre vão dizer para vocês que o que vocês vai fazer não dá certo. Nem tenta, mulher, porque, meu Deus do céu, como é que tu vai? Não tenta, querida, não vai dar certo, deixa isso para lá. Não escutem, faça como Neemias. Vai conversar com Deus. E como é que eu converso com Deus? Professora, como foi que Neemias mostrou para a gente como é que se conversa com Deus? Na oração. E foi o que Neemias fez. Ao invés de prestar atenção nas pessoas que só estavam dizendo que nada ia dar certo, ele foi para onde? Ele foi conversar com Deus por meio da oração e depois todo mundo, acredito eu, que até aquelas pessoas lá do início que disseram para ele, não vai dar certo, não tenta, vai fracassar, não faz isso, fica mesmo sendo serviçal do rei, deixa isso para lá. Eu acredito que muitos deles no final estavam lá ajudando ele a reconstruir a cidade. E depois todos eles foram conversar com Deus. Percebam o poder da oração. A oração tem o poder de transformar. E meus amores, acreditem, a oração nunca irá transformar você para pior. A oração sempre nos transforma para o melhor. Uma pessoa extremamente egoísta, quando ela realmente decide viver uma vida de oração, ela deixa de ser egoísta. E passa se transforma em uma pessoa que sabe dividir, que quer dividir, que gosta de dividir e que se doa. Uma pessoa extremamente mentirosa, se ela verdadeiramente viver uma vida de oração, ela vai entender que a melhor alternativa é sempre a verdade. Ela nunca mais vai pensar nem na possibilidade de mentir, porque a verdade para ele é sempre o melhor caminho. É sempre o que deve ser seguido. E aí Neemias foi contagiando, e aí aconteceu aquela equaçãozinha lá, ó. Oração mais ação é igual a reconstrução da cidade de Jerusalém. Oração mais ação é igual a reconstrução. E foi exatamente o que Neemias fez, amores da minha vida. E agora eu preciso dar uma notícia, mas eu não sou uma pessoa negativa, eu só vou dar uma notícia que não é muito boa. Nossa aula chegou ao final. Ei, não fiquem tristes. Semana que vem tem mais, se Deus nos permitir, não é isso? E amanhã tem outras aulas de outros professores. Ainda hoje mesmo vai ter outras aulas com outros professores geniais, incríveis, maravilhosos. Então, eu desejo a vocês uma semana maravilhosa. E não esqueçam de responder à atividade, que encontra-se na página 51, tá bom, meus amores? Vou terminar minha aula deixando para vocês um beijão enorme do tamanho do planeta Terra, tá bom? E nunca se esqueçam, a alegria do Senhor é a nossa força. Até o nosso próximo encontro.